Olá, meu amigo e amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver, vamos para a nossa segunda aula falando do gráfico Footprint, o famoso gráfico Tape Reading. Paramos na aula passada justamente em cima desse slide. Eu quero que você preste atenção muito bem no que eu vou falar agora, porque isso aqui resume o gráfico Tape Reading para você e a partir daqui todas as interpretações que nós fizermos vão fazer muito sentido, vão ficar muito fácil. Tá? Eu quero que você entenda dois conceitos, tá? O conceito de volume total e o conceito de volume delta. Tá? E esses conceitos se aplicam tanto numa escala acumulada na vertical, como numa escala acumulada na horizontal. Então, tudo que eu falar sobre volume total e volume delta, nós vamos aplicar tanto na escala vertical, no acumulado na vertical. A canetinha não está funcionando aqui, né? Que pena. Né? Nós vamos falar tanto numa escala vertical, como numa escala horizontal. Olha, eu não estou entendendo. Calma que eu vou te explicar. Então, vem comigo aqui, tá? Essa aqui é uma imagem de um gráfico de candles qualquer. Imagine um gráfico de candles. Eu peguei uma barra de Renko aqui, ou no caso, pegue uma barra de um gráfico de 5 minutos, por exemplo, ok? E você sabe que alguns elementos do candle. O candle tem uma abertura, um fechamento, uma máxima, uma mínima, ok? E nós temos o corpo do candle, nós temos o pavio, e você sabe que o deslocamento entre a mínima e a máxima é o que nós chamamos de spread. É o total de amplitude de deslocamento do preço. E esse total de deslocamento de preço aqui, essa amplitude, eu simbolizei aqui uma escala de preço. Esse candle de 5 minutos nosso, ele tá avançando 40 pontos. Ele sai da casa dos 50 bola a bola e vai até a casa dos 50 com 40, por exemplo. Bom, 40 pontos. É só um exemplo para você entender. Então, nós vamos somar o conceito de volume delta e volume total em dois panoramas. Na escala horizontal, que nós chamamos de cluster. A gente vai analisar o volume total e o volume delta dentro de cada nível de preço, por nível de preço, que é uma análise de cluster, que nós chamamos. O que é cluster, Oliver? Cluster é uma célula mínima do gráfico Tape Reading. É um nível de preço no deslocamento do preço. A gente vai comparar o volume de agressão de compra com o volume de agressão de venda por nível de preço. Isso aqui é um cluster. Então, a gente vai aplicar o conceito de volume total e volume delta por nível de preço na análise de cluster. Tá? E a gente vai aplicar também o conceito de volume total e volume delta na vertical. O que é na vertical? É no acumulado. Eu vou pegar toda essa agressão de compra e vou somar com toda essa agressão de venda. Eu vou ter o volume total de toda a barra, de todo o candle. Ok? E eu também vou ter o volume total, vou subtrair a agressão de compra, menos a agressão de venda, e também vou ter o volume delta por nível de preço. Então, eu quero que você entenda que esse conceito de volume delta e volume total é aplicada na célula, dentro de cada candle, dentro de cada cluster, ou como um candle como um todo, tá ok? E nesse sentido, é o que nós temos aqui, por exemplo, esses indicadores aqui. Ó. Esses indicadores do Profit Chart, que eu vou mostrar para você agora, eles mostram para a gente justamente isso. Tá? Ele vai mostrar para a gente agora uma análise do volume total e o volume delta numa escala vertical, que é o volume acumulado dentro de cada candle. Dentro de cada candle. Vamos fazer um exemplo, por exemplo, qualquer um desses aqui. Né? Esses são indicadores clássicos. Né? Aqui nós temos aqui o volume financeiro, que é esse indicador clássico que tem debaixo do gráfico de candles e nunca ninguém sabe usar, que ele representa o volume total. E esse outro indicador aqui, no caso do Profit Chart Pro, chama-se quantidade de agressão, que representa o volume delta. O que é isso? Tá? O volume total, ele é a soma de todas as agressões de compra, mais agressões de venda. Ele não faz distinção se teve compra ou menos venda. É agressão de compra ou mais venda. Por exemplo, no histórico de informação desse candle aqui, se eu tive 200 agressões na compra, e 50 agressões na venda, ele vai me dizer que o volume total como é a soma, é de 250. Esse é o volume total. Tá? É o volume total que é a briga, é o financeiro que foi injetado no histórico da formação desse candle. Esses 250 contratos, neste exemplo, foram executados em vários níveis de preço diferentes durante o histórico de formação desse candle de 5 minutos.
Legal? Esse é o volume total. Você perceba que esse volume total, ele não está mensurando por nível de preço, ele está mensurando o acumulado. Ele somou todas as adições de compra e de venda e te fala que, por isso que eu falo que isso é um volume acumulado. Esse indicador, volume financeiro, te mostra esse volume acumulado do histórico do candle. É o total de grana que entrou, de compra e de venda. É o total da briga entre comprador e vendedor. Entenda como volume total como briga entre compra e venda, tá? E o que é o volume delta? O volume delta já é justamente ao contrário disso. O volume delta é a diferença. O volume delta é a diferença líquida das agressões de compra, menos as agressões de venda. É a diferença líquida. O volume total é a soma de tudo. E o volume delta é a subtração. Nesse exemplo, como nós tivemos 200 agressões de compra menos dos 50 agressões de venda, eu posso dizer para você que o meu volume delta ele é de mais, porque é positivo, 150 delta positivo. O que isso significa? Que durante o histórico de formação desse candle, houve um desbalanceamento desproporcional do volume de compra sobrepujando o volume de venda. E esse desbalanceamento é de mais 150 contratos. Se eu pegar 50 de compra, os 200 de compra menos os 50 de venda, o resultado, o saldo do delta acumulado do histórico de formação desta barra é de 150. Houve um desbalanceamento do comprador, ora pois. Então está explicado o porquê a barra subiu, porque houve um desbalanceamento do comprador. O volume de compra é maior que o volume de venda e geralmente quando isso acontece, não sempre, há um deslocamento real de preço, tanto para cima ou para baixo. Poderia ser um delta vendedor, né? E daí esse indicador mostra isso para a gente. Ele mostra através desse saldo do tamanho dessas barras, que você não está vendo o número ainda por enquanto, justamente quando o preço sobe, né? O delta comprador, e o tipo dá uma mensuração da força do delta vendedor. Olha como é que o delta vendedor vai aumentando, tá? E no gráfico Footprint Chart do Profit você consegue ter a mensuração do que isso significa em termos de número. Você quer ver? Oliver, eu não estou entendendo direito aqui essas barras, né? Eu sei que as barras mensuram a força, mas não tem como ver de forma numérica? Tem. Se você clicar com o botão direito aqui em cima do gráfico, vem em propriedades, ok? Você vai habilitar o gráfico Tape Reading no Profit Chart. Vai habilitar o gráfico Tape Reading, ok? Então vamos colocar aqui, ó, nós vamos aqui, ó, Tape Reading, ok? E você vai aqui no Tape Reading, você vai habilitar aqui embaixo os totalizadores. Os totalizadores, que é exibir saldo de agressão. Exibir saldo de agressão, aplica, ele vai carregar um pouquinho, tá? Eu não vou entrar eu vou fechar porque eu não quero confundir a tua cabeça. Agora eu vou abrir aqui, ó. Esqueça essa parte visual e foque nesses números. Esse número aqui, ó, de mais 703 mais 7K representa, né, esta barra verde aqui, que é o saldo delta. Então você consegue mensurar o saldo, que é o desbalanceamento entre oferta e demanda, a força no acumulado. Perceba que ele somou todas as agressões, olha qual o padrão, todas as agressões de compra do lado direito e subtraiu todas as agressões de venda do lado esquerdo, e o resultado, o saldo, foi de mais 7K de compra. Então, por isso que nós tivemos o famoso Marubozu de força. Você começa a entender que quando você abre a anatomia do candle, você começa a realmente ver que esse candle foi um candle direcional. Isso é um volume direcional de delta comprador forte. Por isso que o preço subiu. Por isso que o corpo geralmente do candle tem um grande Marubozu, um corpo grande, né? E aí, a partir de agora, você consegue mensurar a força direcional dos movimentos, né? Só basicamente sem abrir o gráfico Tape Reading, só você vendo o volume total e o volume delta e tendo uma mensuração dos números aqui na base, você vai ter uma percepção da força direcional. Faça esse exemplo, faça esse estudo na sua casa, seco assim, seco, para você entender o que é o delta e o que é o volume total, né? O volume total é o tamanho da briga, o volume total que entrou na barra de compra e de venda, e o delta é o resultado, é o próprio desbalanceamento. É o resultado do cabo de guerra entre compra e venda. E quando esse resultado promove deslocamento de preço, nós temos um volume direcional de start do movimento que faz com que o preço corra para cima ou para baixo de maneira muito rápida, né? Então é isso que o gráfico Tape Reading te ajuda a entender. Então você veja que você não precisa ser um leitor de fluxo para entender isso.
né? Você não precisa ser um leitor de fluxo para entender isso, né? Você pode ser um grafista iniciante e saber o conceito de delta, para validar a forma dos candles, para validar o tamanho do Marubozu, entre outras coisinhas mais, tá? Mas vamos voltar então aqui, falei de volume total e volume delta no acumulado. Mas também nós temos agora, se eu abrir mais uma vez esta barra, como eu falei, eu vou abrir agora aproximado, vou abrir os números. Eu abri esse candle aqui e esse candle veio para cá. E agora eu tenho por nível de preço, tá? As ordens executadas de compra e de venda. Eu consigo mensurar por nível de preço a comparação da força das agressões de compra versus a comparação da força versus agressões de venda. E agora começa a olhar aqui para mim. Isso aqui é uma forma de visualização do footprint que tem no Profit Chart. Nós chamamos esta forma numérica de visualização do footprint de BID, BID e ESC. BID barra ESC. Tá? Você vai achar isso na nomenclatura internacional BID e ESC. Esta é uma das formas, das quase 20 formas que nós temos para o gráfico Tape Reading. Nesta forma de visualização, muita gente gosta porque consegue ver, né, através dos números, né, a força de aonde que entrou para responder. Agora começa a responder para mim esses três. Sempre pense nessas três perguntas, né? Aonde está o volume, aonde está a força e se essa força promoveu o resultado, tá? Agora aplique esse conceito também, de volume total e volume delta dentro desta avaliação. Se eu for somar o volume de compra e de venda, se eu somar o volume de compra e de venda, eu tenho o volume total por nível de preço dentro de cada cluster. Eu tenho o volume total por nível de preço dentro de cada cluster. Nesta soma, eu teria esta outra representação do footprint, que nós chamamos esta forma de footprint com base, esta forma é o footprint profile. Você tem o volume total por nível de preço, ou seja, em cada cluster. Eu consigo ver exatamente nesta forma de plotagem, por exemplo, aonde está o maior volume. Olha que legal. Aonde está olhando para esta forma de plotagem agora, de maneira muito rápida, você consegue ver pelo tamanho das barras e pelos números que aonde está o maior volume de negocial por nível de preço. Você vai ver que o maior volume negocial nível de preço está justamente na extremidade da barra, no pavio. 40, 70, 50, 30 é muito mais que 15, 10, 20, 10, 10. Né? O volume total dentro de cada cluster, na extremidade do pavio, é muito maior. Então, esta forma de plotagem, ela tem a vantagem, né, que nós chamamos de forma de profile, de responder com muita facilidade para você aonde está o volume. Agora vamos ver outra forma de plotagem, não mais baseada no volume total, não baseado na soma de compra e de venda. Pelo contrário, baseado na subtração de compra menos venda. E daí nós temos a forma de plotagem de delta por nível de preço. Por nível de preço. E quando eu tenho esta forma de delta por nível de preço, fica muito fácil você responder essa pergunta, né? Aonde está a força? Porque o delta é o desbalanceamento, é a própria força de compra, desbalanceamento entre a agressão de compra e de venda, né? É a própria iniciativa de compra ou de venda. Esse é o delta. Você entendeu a diferença? Né? Então, aqui, nesta forma de plotagem de delta, agora eu subtrair esses números, você vai ver que você tem um resultado, que é o delta por nível de preço. Oliver, mas com o delta não é muito mais fácil? É muito mais fácil eu analisar o resultado, Oliver, de ficar olhando esse monte de números. Porque dependendo do gráfico que você vai olhar, você vê que esses números são muito pequenininhos e é muito rápido, você não vai conseguir interpretar. Você não vai ter mente para poder ficar olhando número a número. É muito difícil, é muito rápido. Então aí o que as plataformas modernas fizeram? Criaram barras e o tamanho das barras te mostra onde está o nó de volume. Onde está o volume? Onde está a maior concentração, o maior nó de volume e aonde está a força. Dentro do histórico do corpo da barra, onde está a força. Porque com o gráfico tradicional você não tem nada dessas informações. Você não sabe dentro do candle aonde está o volume. Você não sabe dentro do candle aonde está a força. Olha, e por que isso é importante? Meu amigo, minha amiga trader, isso faz toda a diferença, tá? Na interpretação do footprint. Você saber onde está o volume, ou seja, a maior concentração de volume dentro de cada candle.
né? E aonde está a força, o desbalanceamento entre oferta e demanda, e se esse volume e essa força promover o resultado, e o resultado se dá pelo tamanho do spread de deslocamento real do preço, você começa a entender zonas de inflexão, pontos de defesa, zonas de briga, iniciativas de compra, iniciativas de venda, né? É a partir desta interpretação básica que você começa a entender, né, os gatilhos de entrada, o time de entrada, aonde que você deve comprar, aonde que você deve vender, aonde que você deve colocar o seu stop e como você deve fazer a condução do seu stop. Você vai ter uma sensibilidade a partir de qualquer uma dessas três formas de plotagem. Exemplo, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Você vai escolher qual que é melhor, né? Se a tendência está forte, se a tendência está perdendo força, se é hora de sair de uma operação vitoriosa, se é hora de cancelar, realmente de estopar, porque você viu que está azedando a operação. Através dessa interpretação, desta forma de footprint que eu mostrei para você, com essas três questões básicas, onde está o volume, onde está a força e se esforço promover o resultado, né, você consegue interpretar. Por exemplo, aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para você aqui na tela, se o fechamento é aqui e a abertura é aqui, aonde que está o volume? Bom, Oliver, o maior volume executado por nível de preço está na extremidade do pavio. E aonde que está a maior força? Oliver, a maior força está na extremidade do pavio. Mas calma aí, Oliver, e esta força ela é extremamente compradora. Se essa força ela é extremamente compradora, por quê? Por que que o preço fechou aqui embaixo? Por que que o preço fechou aqui? Oliver, eu não estou entendendo, porque se essa barra, se o pavio mostra uma rejeição de preço para mim, você está provando para mim que na verdade o maior volume de agressão de compra aconteceu na extremidade da barra. Essa barra ela já foi compradora e alguma coisa aconteceu que este volume comprador, ou seja, esse delta comprador, não promoveu o resultado na continuação do movimento. E pelo contrário, na verdade a barra acabou revertendo e fechando a níveis mais baixos. Porque se ela estava subindo com pouco desbalanceamento comprador, na hora que entrou a porrada de compra, é aqui que ele deveria ter continuado o movimento e não continuou. E aí que você vai ver se esse esforço comprador que você está vendo aqui, ele promoveu um resultado na continuação do movimento. Você está entendendo? Faz sentido? Porra, foi aqui que houve a pancada de compra. Foi aqui que o preço deveria ter continuado o movimento de alta. E pelo contrário, ele caiu. Ele fechou abaixo. Quem não fechou abaixo, fechou aqui. E aí você vai descobrir que esse esforço não promoveu o resultado. E daí você está diante de um conceito tão difícil que você ouve falar nas escolas de tape reading tupiniquim aqui no Brasil, que houve uma absorção compradora na região do 30 com 40. Ou seja, houve uma entrada de fluxo comprador muito grande que não promoveu o resultado real do deslocamento de preço. E houve uma absorção. Isso aqui é uma absorção clara. E diante desse sinal de absorção, a partir de agora, por exemplo, dentro de técnicas de footprint charts, eu tenho chance de vender logo após essa absorção e botar o meu stop técnico atrás dessa absorção ou atrás desse nó de volume, que é o nó de volume que cresceu em virtude de uma absorção de compra. Você está entendendo agora? Pare e olhe melhor o gráfico. Olhe melhor o gráfico. E tudo isso nada mais é do que o seu pavio, o seu paviozinho. Agora você consegue ver que esse pavio não é um pavio de rejeição de preço, que nem você aprendeu na nossa técnica clássica. Esse, na verdade, pavio é onde entrou a maior entrada de fluxo comprador. É onde realmente o mercado tentou jogar para cima. Contudo, é um pavio de absorção. É um pavio de briga, né, entre compra e venda, entre oferta e demanda. O comprador mostrou força e não promoveu o resultado. E o preço fechou abaixo. Quando você tem esta informação que isso é um pavio de absorção, da maneira que eu estou olhando assim, fica muito mais fácil você entender a inversão de movimento. Porque esse padrão que eu estou mostrando para você aqui é um padrão de inversão clara de fluxo. A maioria absoluta não, mas a maioria das vezes, quando isso acontece e o preço fecha abaixo, você pode vender aqui com seu stop técnico logo atrás da absorção. Logo atrás da absorção.
Ah, Oliver, eu não estou acreditando. Mostra para mim exemplos práticos, Oliver, agora que você ensinou o básico do Graphic Paper Reading para mim, de como botar isso na prática. E eu vou fazer isso na próxima aula e você vai ver como isso é poderoso. Como isso é poderoso. Tá bom? Grande abraço, sucesso e até a nossa próxima aula.